Esse aqui é o Conversas Frutíferas. É um lugar onde a gente quer revelar, quer dar mais luz a pessoas que estão fazendo as suas revoluções íntimas, estão fazendo grandes transformações a partir do seu lugar, da sua casa, do seu trabalho e trazendo muita luz para esse mundo. E o Conversa Frutífera de hoje é com uma pessoa muito especial, Costi. Se você fosse uma árvore, que árvore você seria? Mangueira. Mangueira? Uma Por mangueira. quê? Tem frutos, tem sombra, muita sombra, tem porte. Uma mangueira. Uma mangueira. E é doce. Fornece alimento, fornece, né, um monte de coisa, dá sombra, né? Costi não é a primeira mangueira que a gente entrevista aqui. Ah, é? É. A Kelly também foi uma mangueira. Olha aí. Então, e o Costi, eu vou pedir para ele se apresentar, porque uma coisa muito interessante, o Costi está nesse momento, a maior parte do tempo dele, envolvido com a yoga, com yoga. E aí, quando a gente fala assim, o Costi, ele mesmo se refere a ele como Costi. Por que você se refere a você mesmo como o Costi? Ué, não é o Costi? É o Costi que está aqui. E quem é o Costi? O Costi é esse personagem. Eu digo que nós vivemos papéis, né? E o Costi é um papel. O Costi é um personagem, na verdade, né? Nós, no mundo, na nossa vida, nas coisas, nas relações com o nosso dia a dia, na nossa comunidade, existe um ser que é o Costi, né? Que está aí vivenciando e experimentando essa vida que é passageira, tem começo, meio e fim, né? Então como a Zuzu, tem o Costi. Quando a gente fala na terceira pessoa, a gente se desidentifica, né, com esse personagem, né? Quando você fala, a Zuzu, né? O Costi, a Márcia, né? Quando você se coloca nessa terceira pessoa, você sai um pouco e vê que tem algo além do que esse corpinho que está aqui na Terra, é isso? É mais ou menos isso aí, que na verdade o nosso grande desafio é desapegar desse ego. Nós precisamos do ego. O ego é a nossa ferramenta na nossa vida que nos faz acordar de manhã, que nos faz levantar da cama, que nos traz os desejos e assim por diante. Mas o ego, ao mesmo tempo, nos traz esse sentimento de eu e meu, que aí é a primeira pessoa. E esse meu, eu, me separa do todo, me separa de você, me separa do outro, começa a me trazer esse sentimento de que eu preciso de alguma coisa para mim. E na verdade está tudo interligado, então por que eu vou me separar nesse estado egóico, né? Então a terceira pessoa é mais fácil lidar, então tem um Costi sim, né? E esse Costi já passou por várias mudanças, né? Conta um pouquinho desse Costi. Zuzu, todos nós passamos por mudanças, né? Você também passou por várias. Ixi, muitas. Mas a vida é muito linda, porque eu tive assim, experiências muito maravilhosas na vida de poder ir cavalgando e descobrindo, né? Experimentando, né? Se a gente pegar aqui na frente já como um profissional, né? Que fez arquitetura, nasceu no meio onde já era um empresário, né? Nasci de uma família que já tinha um negócio, né? E pude ir descobrindo no meu caminhar essa minha experiência pessoal, esse meu desejo meu pessoal de autoconhecimento, da espiritualidade, né? Então esse Costi foi mudando sim, e talvez de uma coisa mais egóica, mais eu, né? Desse estado de desejos e querer realizações pessoais, para uma coisa mais integrativa, mais comunidade, mais espiritual, se a gente pode assim chamar, né? E o yoga veio trazer isso para mim, né? Desse caminhar saindo do meio do trabalho, não que isso não seja uma coisa necessária e importante, mas a arquitetura foi maravilhosa, vivi como arquiteto durante muito tempo, e hoje vivendo com o yoga, né? Experimentando esse se realizar como pessoa, né? Tem sido muito gostoso. Então acho que esse momento de vida que você me pega aqui é um momento muito de apogeu, né? De estar lá em cima mesmo, de uma realização como ser humano, como pessoa,
podendo oferecer o que eu conheço do yoga, podendo oferecer, como você sabe, a meditação, como oferecer um pouco dessa minha pessoa que eu fui descobrindo, né, nesse autoconhecimento, e então hoje está mais realizado nesse sentido, né? E como é que foi essa transição, assim, de você ir indo mais, né, para o yoga do que para a arquitetura, né? Demorou muito tempo, como é que foi isso? E o que mudou, mais do que essa transição, o que mudou na sua vida mesmo? O que mudou no Costi, na prática diária? O yoga entra na minha vida e vai fazendo mudanças, e eu diria mudanças lá no seu cerne, lá na sua profundidade mesmo, né? O yoga é mais do que uma prática física, é um estilo de vida. E nesse estilo de vida foi me pegando, me fazendo cada vez mais desejando isso para mim, né? E quando eu me vejo, eu acho que tem uma frase do Swami Shivananda que é muito linda, né? Que ele diz assim: não existe fazer, existe só acontecer. E quando eu me vejo hoje, não teve um momento que eu decidi, mas foi acontecendo. Então a vida vai acontecendo e a gente vai, na verdade, se moldando aquilo. Se você briga contra você, desse fluxo que está acontecendo, você sofre. Se você deixa acontecendo, a vida vai acontecendo, e aí eu acho que foi isso, né? Não existe um momento que fala assim, a partir de agora eu vou fazer. Não, com todos os cursos, com todos os ensinamentos, com todas as viagens, chegando perto desses mestres, foi acontecendo. E quando eu criei esse espaço aqui, o Ganga, já estava envolvido já, né, todo o corpo, toda a mente aqui envolvido com as emoções nesse espaço aqui, né. O Ganga surge com uma proposta de realmente levar o yoga, né. E quando a gente fala levar o yoga, não é só uma academia de exercício físico. O yoga vem, aliás, o primeiro nome que o Ganga tem é Ganga Yoga, Ganga Espaço de Vivência do Yoga. Ou seja, é um espaço para vivenciar o yoga, né? E esse vivenciar o yoga é mais do que vir fazer práticas físicas, é você realmente aprender o que é isso que a gente está falando de uma filosofia ou de uma proposta de vida, né? Ganga é o nome de um rio na Índia, que é o Ganges, né, também conhecido como Ganges, e é um rio sagrado, né? O meu contato com o Ganga foi muito especial, foi um momento muito mágico e emocionante, né? Eles dizem que se você toma um banho no Ganga, os pecados são lavados, os pecados de outras vidas são lavados, levados embora. Tem que tomar três mergulhadas no Ganga, né? Mas independente disso, né, o Ganga tem essa magia, onde tantas e tantos sábios e mestres e devotos cantam toda noite. Uma coisa que é bonita da Índia, né, é que tudo acontece todo dia. Então todo dia do lado do rio Ganges tem um cântico, várias pessoas cantando e uma homenagem ao Ganga, né? Então tudo isso vai criando uma atmosfera, uma egrégora, enfim, algo que é muito mágico quando você está na Índia. Eu queria que o Costi contasse um pouquinho agora o que realmente mudou na vida prática dele, depois que ele se tornou um professor de yoga. Eu sei que a sua vida assim, mudou bastante, né? Você hoje vive com muito pouco, né, Costi? Conta pra gente um pouquinho mais detalhado isso. Eu posso optar em não ter coisas e isso me deixar mais leve, me deixar mais feliz, né? E quanto mais eu vou abrindo mão dessas coisas, a minha mente fica mais tranquila. Eu fico menos perturbado com isso. Então, se minha mente fica mais tranquila, eu estou nesse caminho do Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é diminuir essas oscilações da mente, né? Então são menos coisas que me pegam, que me prendem e que me fazem sofrer, né? Que me fazem perturbar a mente. Isso foi acontecendo. O yoga traz isso, porque o yoga mostra o que é essencial na sua vida, mostra o que realmente é, o que é mais importante, né? Quais são os valores da sua vida, né? Eu objetivo muito, né? Eu busco muito mais a comida natural, a comida fresca, né? Então eu preciso muito menos embalagens e coisas guardadas para trazer para cá. E segundo que lixo mesmo, se você pensar que tem, né? Se você não compra engarrafados plásticos, isso aí, além de ser um reciclável, né? O lixo que você é muito pequeno. Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a perceber que tudo que vem de fora, de alguma maneira me alimenta.
Yoga Chitta Vritti Nirodha é um verso do Patanjali que diz que Yoga é o comando sobre as oscilações da mente. O que significa comando sobre as oscilações da mente? É ter uma mente mais equilibrada, mais administrada, vamos chamar assim, né? Gerenciada. Então, quando eu gerencio minha mente, eu estou sabendo de onde vem minha raiva, de onde vem minha tristeza, de onde vem meus dramas. E aí, então, eu começo a administrar isso de tal maneira que eu não sou mais escravo desses sentimentos. Agora, tudo que acontece na minha volta me alimenta. Então, hoje, poder estar sentado no meio do verde, poder estar com as plantas, o nosso alecrim aqui do lado, no nosso meio, na verdade, isso é um alecrim, é um alimento. Alecrim que nos une, né? É um alecrim que nos une, que está aqui nos unindo. Tudo isso é alimento para mim. Esse cheiro que tem o alecrim, esse aroma, me alimenta. O que eu estou ouvindo, esses passos me alimentam. Né? O que eu estou olhando me alimenta. Né? Então tudo isso é alimento. Como a comida que eu como também gira me alimenta. Então, se eu começo a selecionar essas coisas que me alimentam, e para as meninas, essas coisas que a gente passa na pele também alimentam. Né? No Ayurveda a gente vai falar de passar um óleo na pele, mas um óleo que é saudável, não uma gororoba que vai porque o teu corpo vai assimilar tudo isso. Se eu sou essa esponja que traz tudo, então eu quero saber o que eu estou, de onde vem. Se eu vejo um filme muito ruim, isso está me alimentando de uma maneira muito ruim. Me deixa nervoso, me deixa ansioso. Se eu fico ouvindo uma música que me deixa muito perturbado, vou ficar perturbado. Se eu ouço uma música que me deixa calmo, vai me deixar calmo. Né? E assim, tudo o que vai acontecendo à minha volta vai me alimentando. Da mesma maneira a comida, né? Quer dizer, quando eu começo a perceber isso, eu começo a olhar o que eu como. Tem muita gente que fala, né? Assim, tem uma que você não coma nada que a sua avó não sabia o que significava, né? Porque hoje você olha num rótulo, você não consegue saber, não tem ideia do que você está comendo, né? Parecem uns nomes, você fala, meu Deus, se tudo isso aqui estiver dentro de mim, o que eu vou fazer, né? Passa um pouco por isso, não é isso? E o mais louco é que o corpo assimila, ele tem que digerir tudo isso. Então veja, o açúcar branco, por exemplo, ele é intoxicante do nosso sangue. Se você come açúcar branco, que todos nós comemos, o teu organismo tem que assimilar isso e tem que colocar isso para fora. Então ele fica num estado de toxina o tempo todo. Ele fica num estado de inflamação o tempo todo. Por isso que qualquer coisinha que vem, você fica doente. Por quê? Porque o teu corpo já está trabalhando o tempo todo para digerir esse açúcar, por exemplo, no caso, né? E aí então fica lá, né? Quando eu tiro o açúcar, por exemplo, o açúcar branco da minha vida, você se sente muito mais saudável e você fica muito menos doente. Por que você fica menos doente? Porque teu corpo já tem um plus aí de falar, puxa, estou precisando trabalhar menos para poder sustentar. Então, quer dizer, quando a gente fala que a saúde está nas nossas mãos, é tanto para o bem, né, quanto para o mal, né? Sem dúvida. Porque você é quem decide, né? Em última instância e na primeira instância também. É a partir do teu autoconhecimento, da tua percepção, do teu mundo, do que você está decidindo fazer com você, que você vai ter saúde ou não. E você tem a escolha. Por isso que a saúde está nas suas mãos. Você tem a escolha. Você pode decidir ir para uma aula de yoga, você pode decidir para um boteco e encher a cara. Você tem opção. Você pode fazer essas opções de saúde. Você pode escolher no supermercado o que você vai comprar para comer. Você não é obrigado a fazer nada disso. Você escolhe. Quando eu venho aqui no Ganga, uma coisa que me dá é aquela sensação de um espaço aberto, assim, né? Você entra, o portão nunca está fechado. O portão está sempre aberto, te convidando para vir para esse espaço, que é uma coisa tão rara hoje nos lugares, né? Eu acho assim um presente chegar aqui, ter esse portão aberto, esse lugar preparado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar para você e como é que você prepara esse lugar para as pessoas. A proposta do Ganga foi, então, ter um portão sempre aberto, a porta aberta para as pessoas poderem entrar, numa atitude de convidar as pessoas para chegar aqui, né? Não existe vandalismo, não tem momentos aqui de pessoas entrarem, começarem a bater, xingar e fazer boas besteiras, quer dizer, é um espaço que fica aberto, convidativo, as pessoas que entram são pessoas que querem estar aqui, que têm esse convite para entrar, né? Essa relação com a natureza para mim é fundamental. E isso, na verdade, eu não sou nada aqui, é isso que é. Né? Na verdade, criar esse espaço é onde as pessoas entram e elas, é como se voltasse para o útero, sabe? Assim, voltei e falei, nossa, que gostoso estar aqui. Não tem nada especial, é só a natureza e a pessoa se sente muito bem. Eu conheci o Costi
durante a pandemia. Eu tinha me mudado para Ribeirão Preto, praticava yoga em São Paulo e acabei conhecendo o Costi online. Demorou um tempo para conhecer o Costi pessoalmente, né? E eu queria falar um pouquinho com o Costi sobre a questão da pandemia. Você teve que se adaptar na pandemia, mas o que a pandemia trouxe que você acha que foi uma mudança significativa ou não para as pessoas? Primeiro que eu gosto de abraço, né? Eu gosto dessa coisa de contato, né? E o yoga, as aulas de yoga sempre foram aqui presenciais, as pessoas vindo, e de repente não tinha mais isso. A gente teve que fechar realmente, né? E reaprender. Agora você imagina eu com a idade que eu tenho, não vou aqui declarar idades, mas aprender a mexer com Instagram, Facebook, coisas que eu não detestava e não tinha nenhum acesso, tinha a maior preguiça de mexer, aprender a fazer isso, né? Então, e foi muito marcante, porque então eu comecei a dar aula de yoga pelo Instagram, e eu dava aula todo dia, de segunda a segunda. As pessoas apareciam no Instagram, faziam aula comigo, a aula ficava gravada durante 24 horas. Hoje a gente tem o quê? Alunos que estão à distância fazendo aula de yoga online, tem o presencial também, né? A gente teve que aprender a lidar com essas ferramentas que a gente não tinha e na verdade são muito boas, elas vieram para nos ajudar de alguma maneira, né? Para nos trazer melhor, outras opções, mas foi um desafio muito grande. E foi muito bonito porque na pandemia eu tinha uma poupança e a poupança me dava sustentação por 3 meses. E eu falei para os meus alunos, falei assim, olha, nós não vamos ter aula online, não vamos ter aula mais presencial, vou ter aula online e vocês, quem puder contribui, porque se não puder também, estava todo mundo numa situação extremamente delicada, né? Todos contribuíram, todos me ajudaram, a gente teve assim uma colaboração super bonita, né, de continuar vivendo, sabe, podendo fazer aula em casa, podendo cada um no seu espaço, né, e hoje ainda às vezes eu encontro pessoas que falam assim, nossa, você não me conhece, mas eu te conheço porque eu fazia aula de yoga online e você me ajudou muito, enfim, então também tem tudo isso que foi acontecendo, né, que de alguma maneira foi positivo também, apesar de tudo que a gente passou, né? Agora, Costi, a gente está falando, né, que assim, tem muito mais mulheres fazendo yoga, né? E isso mostra, assim, que as mulheres estão num caminho de autoconhecimento, às vezes maior, né? O que está acontecendo, assim, como é que isso, você convive, tenta trazer homens, né, também para praticar yoga, o que é que acontece, né, assim, eles estão muito mais perdidos, os homens estão mais perdidos com essa questão das mulheres estarem se autoconhecendo tanto? Olha, Zuzu, eu falo que a gente está ficando para trás, os homens estão ficando para trás, porque as mulheres têm essa percepção, elas têm uma busca da espiritualidade muito maior, né? Essa busca do autoconhecimento com as mulheres é muito mais ampla, os homens ficam naquela brutalidade e assim, eu participei já e participo de momentos dos homens. A gente já fez aqui no Ganga, por exemplo, o Papo Entre Nós, que é só homens se reúnem aqui, né? E a gente vê como que é difícil ser homem. Eu sei que é muito difícil ser mulher, tem que ter salto alto, tem que passar batom, tem que se arrumar para ficar aparentemente, né, como a sociedade deseja, mas para ser homem é muito difícil. Tem a coisa de homem não chora, não pode broxar, você tem que dar certo, você não pode dar errado na tua casa, não pode faltar dinheiro, enfim, um monte de tabus que a nossa sociedade coloca para o homem que é muito difícil. E aí essa brutalidade vai cada vez mais enrijecendo o homem, e o homem não se permite. Então, tanto é que a gente vê os homens que vêm fazer aula de yoga, como assim, é impressionante o quanto que o desenvolvimento, o quanto que ele cresce tão rápido, enquanto que a mulher já tem essa habilidade, ela vai, então, sabe assim? Então você vê a transformação no homem muito mais rápido do que na própria mulher, quando ele começa e se entrega para o yoga. Muito bonito isso, muito bonito. Bom, e o Costi faz sempre viagens assim para a Índia. A última dele demorou 5 meses para voltar da aula, né? Estava todo mundo sentindo muitas saudades do Costi. Mas foi uma viagem incrível, né, Costi? O que é que a Índia traz para você, que você gosta tanto de ir para lá, né? O que é essa sua relação com a Índia? A Índia, ela é o berço do yoga, né? A Índia tem, a gente chama de Mama Índia, né? Porque ela realmente nos acolhe. Tem de tudo. A Índia é enorme, né? A maior população hoje mundial, né? Mas a Índia, ela para mim é uma recarga, é recarregar a bateria, né?
E ali tem tanto ensinamento, tantas pessoas que estão nessa busca da espiritualidade, que estão nessa busca do autoconhecimento, que estão nessa busca dessa realização de estar feliz, estar bem aqui agora, né? Que quando você vai para lá, você se conecta com isso e te faz tão bem, né? Essa última viagem para a Índia foi realmente eu nunca fico menos de um mês, porque eu quero aproveitar essa distância, essa viagem, né? Mas essa última de 5 meses foi um desafio, na verdade. E foram experiências muito profundas. Uma delas foi em Tiruvannamalai, que foi no sul da Índia, com Ramana Maharishi, que é esse mestre, que ele já foi, mas tem um ashram dele. E a única coisa que ele trouxe para a gente pergunta para você quem você é. Who am I? Então ele fala assim, você não tem que fazer mais nada, senta e medita e faz esse questionamento. Who am I? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? E que ele deixa muito claro, você pode hoje estar feliz, estar bem, não sofrer através desse autoconhecimento. Quem sou eu? Né? Então assim, o Brasil poderia ter esses nossos santos de uma maneira também reverenciada e também ouvir esses santos. Mas o Brasil, ele se perde nesse aspecto porque a gente fica um pouco na superfície. Esses, na Índia, eles vão até o fundo, eles vão na profundidade, eles se dedicam, e como eu sempre falo, né? A Índia é todo dia, a Índia é todo dia, todo dia. Então assim, os caras meditam todo dia, os caras fazem orações todo dia, os caras fazem rituais todo dia, os caras fazem prática de yoga todo dia. Por quê? Porque na verdade é que nem escovar dente. Por que você não vai lembrar de Deus todo dia? Por que você não vai orar todo dia? Por que você não vai agradecer seu alimento toda vez que você senta? Né? O que é que nos distancia desse divino no nosso dia a dia, que me faz embrutecer, ficar mais materialista e não voltar para essa relação minha com a minha espiritualidade, com o divino que tem dentro de mim, né? Então, eu acho que vale aqui colocar, né, que tem essa historinha de que os deuses lá em cima falam assim, vamos esconder do homem o tesouro mais precioso dele, né? E onde nós vamos esconder esse tesouro do homem? Vamos esconder lá na montanha. Não, montanha ele vai chegar. Não, esconder lá no céu. No céu ele sobe, ele vai voar, ele vai chegar lá. Não, vamos esconder no fundo do mar. Não, no fundo do mar ele também vai chegar lá. Então coloca dentro dele que ele não vai achar. Né? Então a preciosidade maior está dentro de nós, né? E a gente acaba se esquecendo disso no nosso dia a dia. Muito bom. E tem só aquela pessoa que você ficou horas na fila AMA para receber um abraço, né? Ainda realmente é não dá para se descrever, um miríade, né? Uma coisa, um caleidoscópio de coisas, né? E eu lembro de uma história que o Costi contou de uma como é que eu falo? Uma santa. Uma santa que a única coisa que ela faz é receber uma pessoa e dar um abraço. E o Costi não gosta pouco de abraço, ficou muitas horas na fila, não foi isso? Mais de uma vez. Como é que é essa santa? Que é uma coisa que ninguém imagina aqui, né? São coisas curiosas da Índia de novo. A Ama, com 2 M's, A-M-M-A, Ama, essa figura que abraça, que é conhecida pela abraço, ela viaja o mundo todo fazendo isso, não é só na Índia, né? Na Índia ela tem o ashram dela, que a gente chama de ashram, que é um mosteiro. Lá moram 3.000 pessoas nesse ashram. Ela tinha essa terra, que ela herdou da família, e ela doou essa terra para fazer esse ashram. E lá então as pessoas se encontram, ela faz isso, ela recebe as pessoas para dar um abraço. E a gente teve uma super sorte quando passou por lá, ela também fazia um dia da semana, ela oferece comida para mais de 3.000 pessoas. Então ela pega o prato de comida e oferece e dá na mão de... Então a Índia tem essas coisas. De graça, 3.000 pessoas comem. Você chegava lá, tem sacos e sacos de arroz, montanhas de comida, porque tudo isso são doações que as pessoas fazem, e ela tem essa... É o poder do abraço. É o poder do abraço, que a gente sabe que é tão bom. Então, posso te dar um abraço? Vamos. Delícia. Muito bom dar um abraço. E o Costi tem um espaço aqui onde semanalmente ele faz encontros abertos. A gente vai deixar aqui o endereço para você poder conhecer mais o trabalho dele, vir meditar se você ficou interessado, vir aqui perguntar quem você é e dar aquele abraço.
Conversas Frutíferas fica por aqui. Até o próximo programa.